Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um Despertar Libertário. Estou aqui com o Miguel e também com o Luís, do Partido Libertário. Espero que estejam os dois bem. Esta é aquela parte do podcast onde eu estou a fingir que não estivemos a falar antes de começar a gravar, mas pronto, sabem como é que é de ser. E malta, hoje quero começar o podcast por falar aqui, e o Luís também pode, o Luís e o Miguel podem falar aqui um bocadinho, que já têm a possibilidade também de enviar as vossas assinaturas para o Partido Libertário através de papel. Já podiam e continuam a poder enviar digitalmente, mas também podem enviar em papel. Luís, Miguel, não sei se há mais alguma coisa aqui a acrescentar em relação aqui ao site, é partidolibertario.pt, não é? Não, só dizer que venham o próximo dia 21, é já no próximo sábado. A entrada é livre, pode vir toda a gente. É óbvio que, como este ano não há Assembleia Geral da Associação, vai-se apresentar os trabalhos da Associação, o ponto de situação, onde é que se gastou dinheiro, vai-se detalhar todo, explicar tudo, explicar às pessoas o que é que se fez, desde a formação da Associação no ano passado, que até começamos com o Miguel, até à conta bancária, como é que montámos a chave móvel, etc. Qual o número de assinaturas que temos recolhidos, vamos dar o número exato às pessoas. Explicar um bocadinho qual é a nossa perspectiva, o que é que temos aqui a dinamizar, um pouco falarmos aquilo que temos tido reuniões, como é que vamos dinamizar isso mais com redes sociais, etc. E quem quiser vir confraternizar connosco, apareça para a hora do almoço, é 12:30. Para isso tem que ir ao link que está aí nas redes sociais, carregar, inscrever-se e fazer o pagamento para o almoço. Volto a repetir, à tarde a entrada é livre. Eu queria só dizer um minuto, uma coisa. O que nós vamos fazer de facto é conhecermos, falarmos e conhecer pessoas de boa fé para termos esperança no futuro deste país. É isso que porque só nós os libertários é que dizem a verdade, o mínimo, e temos um mínimo de bom senso para ajudar a esclarecer a confusão mental gigantesca que passa por política neste país e lá fora. É isso. Muito bem, então, malta. E divertimos a rir deste teatro de variedades que é a política. O gajo tem que se rir, que é o que nós recebemos do outro imposto, é o espaço de variedades todo diário que é a política. Bom, adiante. Sim, portanto, malta, quem quiser enviar as assinaturas já pode enviar digitalmente ou fisicamente, através em papel, em partidolibertario.pt, tens lá todas as informações, se quiseres enviar, e se quiseres ir ao Congresso do Partido Libertário, que é no dia 21 de fevereiro, portanto, no próximo sábado, é só tens lá inscrição para quem quiser ao almoço, e depois é gratuitamente a partir das 3, não é, Luís, o Congresso. Portanto, é isso, já estão as informações dadas, vamos passar então aqui para o conteúdo. E eu acho que é um tema inevitável, não é? O tema desta live, acho que vamos carregar aqui um bocadinho grande neste tema, sobre aquilo que o PS e o PSD passaram, não é? E nós podemos ver aqui na proposta, vou partilhar aqui com vocês. A aprovação do LIVRE, essa grande referência da liberdade nacional. Exatamente. Existe, enfim, não vamos estar aqui, como é óbvio, a ler o documento todo, isto tem 22 páginas, não é? Mas tem aqui... eu só chamava a atenção de 2 pontos. Um que é o âmbito, o que é o artigo 2. Vamos primeiro ao artigo 2. Sim, porque há pessoas que ainda não se deram conta do impacto disto, que é o artigo 2. É logo um bocadinho para trás. Espera aí, eu posso dar a... Ok. Qual é que é artigo 2? Sim. Ok. Artigo 2. Âmbito de aplicação, não é? Ou seja, quem é que se aplica? Se vocês olharem para a linha C, está lá as lojas da Apple e da Google. Só para explicar ao malta, que anda para aí tudo a falar de cor, a dizer que é só as redes sociais. Não são só as redes sociais, amigos. Tu vais criar uma aplicação e tens que deixar lá a chave móvel digital. Portanto, tenham calma, toda a gente que acha que isto é só as redes sociais. Não. São as aplicações. Ou seja,
tu vais com o teu telefone tentar descarregar o Twitter ou o Facebook, tens que te identificar. Ok? Para deixar isto claro. Em relação ao ponto 12, vamos ao artigo 12. Sim. O mais... Contra aliciamento e violência digital sobre crianças. Exatamente. Pronto. Então, no artigo, na linha B do número 1, é preciso ler isto com muita atenção. Bloquear automaticamente mensagens contendo material violento ou sexual, incluindo conteúdos agressivos ou falsos. Okay? Portanto, eles agarraram, como o chat de controle não foi aprovado, eles estão a meter isto pela porta de cavalo em cada Parlamento Nacional e mandaram aos lacaios, que são o nosso PS e o PSD, são lacaios de Bruxelas, aprovar isto pela porta de cavalo no meio desta desgraça que nos aconteceu, que foram as cheias, em que ninguém se ia dar conta destes tipos a aprovarem esta vergonha, não é? Portanto, se vocês repararem, praticamente isto passou pela porta de cavalo. Isto o que é que significa, aqui traduzindo? Isto significa que a plataforma tem que, antes de vocês enviarem a mensagem, tem que verificar se é um conteúdo falso, por exemplo. Ok? Ou seja, o que é que significa? Que as plataformas vão varrer tudo o que a malta está a escrever. Portanto, não só é identificado com chave móvel digital, mas se o fulano A escrever um conteúdo considerado falso, depois há aqui a questão, quem é que define o que é uma coisa falsa? Quem é? Isto é quase como ao Pôncio Pilato, quando se perguntou a Jesus Cristo o que é verdade. Não é? Portanto, o que é falso? Quem é que vai definir o que é falso? São eles, estes bandidos? Porque já vimos que há 5 anos tudo o que eles disseram era mentira, não é? Que as inoculações eram seguras, que meter uma fralda na cara evitava um vírus, de zero, que fechar-nos em casa era o único método para nos salvar do vírus, os fecheiros de Epstein, etc. A gente está a ver que o que era uma teoria da conspiração, desde nos fecheiros de Epstein, que ninguém comenta, em que o Epstein discutia com o Bill Gates em 2017, antes de acontecer a tal pandemia, já discutiam como é que podiam capturar as grandes agências internacionais para realizar uma pandemia, está lá nos fecheiros. E, portanto, o que era a teoria da conspiração, de um momento para o outro, passa a ser um facto. E, portanto, nós, Partido Libertário, achamos que a liberdade é total e a verdade apura-se com contra-argumentação, não é com censura. Mas, Luís, desculpa estar a interromper o teu raciocínio, estavas a ir muito bem, mas eu acho que há um ponto que se calhar não estás a par, não pensaste nisso, mas pode ser interessante. Não achas que pode ser um bom momento para criar, eu sei que tu és contra os ministérios e que fechavas e despedias as pessoas, é coisa de radical, mas agora falando um bocadinho mais a sério, tu não achas que era um excelente momento para criar, sei lá, um Ministério da Verdade, por exemplo, e decidíamos aquilo que era verdadeiro e que não era verdadeiro através do já não estou de acordo contigo, assim, o passo para tornar isto absolutamente totalitário e distópico, já lá estamos. Portanto, eu até, ao contrário do nosso amigo Pedro Figueiredo, ele tem razão. Acho que isto é um bom passo para realmente a população começar a dar-se conta de que esta gente está em guerra connosco. Esta gente está em guerra connosco, não há mais nada. Há aqui uma guerra connosco. Porque reparem uma coisa, quem são as maiores vítimas disto, que ninguém pensou, e isso ninguém comentou. Vamos lá ver, a lei o que é que diz? Que vai ser usada a chave móvel digital para verificar a idade, correto? O que é que significa? Que a minha mãe, por exemplo, com quase 80 anos, vai fazer 80 anos, tem que entrar com a chave móvel digital para dizer que tem 80 anos à rede, correto? Vocês estão a ver os idosos com uma chave móvel digital. Se nós já estamos aqui às aranhas para te recolher umas assinaturas, chave móvel digital é a minha mãe, não é? Portanto, a minha mãe vai entrar e aí é que o pessoal vai se dar conta do estado totalitário em que vive. Aí é que o pessoal se vai dar conta. Portanto, eu acho que esta lei é positiva, porque a malta libertária já se vai para tudo a andar para VPNs e não sei o quê, está-se nas tintas para isto.
A malta com 2 palmos de testa está-se nas tintas para isto. Eu, pelo menos, estou-me nas tintas para isto. Nem sequer se me ocorre andar aí com chave móvel digital a entrar numa loja, tão pouco, não é? Isto a gente está doida, não é? Mas isto não tem nenhum objetivo, isto não é para controlar crianças nenhumas, porque o tema de os meus filhos usarem ou não redes sociais é um problema meu e com os meus filhos, não é o do Estado. Okay? Eu é que sou responsável por eles. E reparem, é o mesmo Estado que mandou crianças inocularem-se com uma substância experimental e obrigou-as a estar em casa sem escola durante 2 anos e a metê-las quase 10 horas seguidas com uma máscara na cara. Esse é o Estado que diz agora que quer proteger as crianças. Vejam a hipocrisia desta gente. Isto não tem perdão. Hein? Isto até me deixa um bocado exaltado. Isto não tem perdão. Portanto, eu só acho um aspecto positivo que isto gerou, que é a gente, finalmente, a população, porque nós já há muito tempo que sabemos, mas que se comecem a dar conta, quando agora, daqui a uns meses, entrarem no seu Facebookzinho e no seu Instagram e pedirem-nos a chave móvel digital, pode ser que acordem para a vida. Pode ser que acordem para a vida. Ó Luís, deixa-me só acrescentar uma questão que tu falaste, né, de se os meus filhos usam telemóvel ou não, é problema meu e tudo mais, e da tua família, não é? Para, isto para mim é uma coisa tão óbvia, não é? Eu não sei sequer, para mim é quase, isto é ridículo, não é? Quer dizer o seguinte, eu cresci, não é? E queria PlayStation, na minha altura ainda não existiam as redes sociais, não é? Na altura que eu cresci, foi a partir do momento da minha adolescência onde começaram a surgir, mas existia a PlayStation 1, por exemplo, não é? E eu recordo-me perfeitamente de pedir alguns jogos altamente aditivo. Altamente aditivo, sim. E eu recordo, eu tive PlayStation 1. E na nossa geração, minha e de Miguel, eram os ZX Spectrum, que nós passávamos, se calhar, às vezes 6 e 7 horas em jogos. É mentira isso? Sim. Mas o ponto, Luís, é que até onde é que queres levar isto? Porque repara, eu recordo-me de pedir aos meus pais para me comprarem um determinado jogo e eles dizerem, não tens idade para jogar aquele jogo. Era o que era a resposta. Ou seja, os pais, como é óbvio, é que são responsáveis pelos filhos. E, portanto, eu passei por isso, de querer jogar determinado jogo e a minha mãe dizer, não tens idade. Não é? Pai, também acontecia comigo. Estamos a falar da geração dos ZX Spectrum. Se calhar tu não sabes o que é, o Miguel sabe. Ao sábado, quando a malta se reunia toda para jogar, o meu pai chegava, meninos, já passou 3 horas, acabou mesmo. Claro. Exatamente. Não há problema. Acabou e acabou mesmo, meu. Vai ler um livro, faz qualquer coisa, agora isso desliga. E acabou, ninguém mais. Queria só dizer uma Atenção, coisa. A minha experiência, eu não sou da vossa geração, como é óbvio, sou da geração mais nova, mas a minha experiência foi exatamente igual. Olha, vão para a rua, vão para não sei o quê. Tens determinado tempo definido por quem? Pelos pais. Os pais é que sabem. E certos jogos, atenção, certos jogos. Porque havia certos jogos que não nos permitiam jogar. Diziam, não, isso não é para a tua idade. Pronto. Ou seja, é o ponto que chegámos de tão óbvio de dizer o seguinte: a educação dos pais, a educação dos filhos, são os pais. São os pais que estão a educação dos filhos. Nem vale a pena, deixa-me agora só intervir. Isto nem vale a pena discutir. Como é óbvio, isto não é para proteger crianças nenhumas. Isto não foi para discutir. Isto é tudo brincadeira, não é? Isto é para tornar uma realidade que é o espaço digital da internet, que era livre, passa a deixar livre e anónimo, deixa de ser anónimo para identificar toda a gente. Não há mais nada aqui. É isto que há. E quando entrarem com este controle da internet, em que nós somos obrigatoriamente identificados por uma identidade digital, entramos noutro universo, em que o Estado passa a saber a que horas quem é que está, quem é que escreveu o quê, quais são as ideologias de cada um, por onde é que nós navegamos, que site é que usamos, etc. Estamos a entrar noutro campeonato. E é isso que temos aqui a discutir. Isso lá das crianças, tudo tem. Sim, Luís, eu só queria, como é óbvio, é tudo tanga, e é tão tango, por isso é que eu estou a expor a tanga, não é? Quer dizer o seguinte, isso é um não problema, como é óbvio, são os pais que têm de educar os filhos, não é? É só isto, quer dizer, vou dizer, é demasiado óbvio, mas estou aqui a dizer demasiado óbvio porque tem de se dizer, não é? Quer dizer, malta, olha, eduquem os vossos filhos, claro, são os pais educar os filhos, quer dizer. Eu queria só continuar a dizer o óbvio, Luís. O óbvio disto tudo é que o poder instituído está em pânico, está aterrorizado
com a net. A net foi uma criação divina do mercado livre, pá. Foi uma coisa maravilhosa que surgiu, que nos ajuda a libertar-nos da escravidão a que estamos sujeitos nesta idade moderna, pá. Isto foi uma coisa maravilhosa, pá. Isto revela que os gajos estão em pânico nomeadamente com aquilo que nós três, com o Zuga TV, com pessoas lúcidas que têm a coragem de falar em público. O que nós estamos a dizer é altamente revolucionário, não é? Pá, os gajos estão completamente, como o Luís acabou de dizer, isto não tem nada a ver com as crianças. Isto é controlo. E para controlar, eles destroem a família, destroem a propriedade privada, destroem tudo à volta, destroem a Igreja Católica, destroem tudo. É a política de terra queimada. Os gajos não têm escrúpulos, não têm moral, não têm nada. Isto é bom que acordem. Porque esta gente não tem qualquer escrúpulo. Isto é controlo, porque eles sabem que a net é informação livre, peer-to-peer, sem intermediários. A informação sempre foi, sempre será, e sempre será valiosíssima. Nós até à chegada da internet, mas antes era só jornais e televisão. Os gajos mandavam tudo nisto, as pessoas eram zombies, pá. Ninguém sabia nada de nada, era tal como a educação, que já está gradualmente, lentamente, a libertar-se da formação marxista e totalitária coletivista que nós recebemos, que nós, desde miúdo, desde que somos crianças, vivemos neste paradigma coletivista, marxista, destas ideias, desta caixinha pequenina de ideias miserável. E é preciso ser corajoso, mas através da net as pessoas têm acesso a novas ideias, têm acesso a debate e a confrontação, ao confronto de ideias novas. E é isto que eles não querem. Eles não querem ideias novas. Eles querem servos, obedientes, trabalham o suficiente, com a cenoura à frente do nariz, para continuar a trabalhar, a produzir e para pagar impostos. É isto que se trata, mas nada, pá. Isto é tudo muito óbvio. Isto é tudo elementar e lógico. Indiscutível. Isto é indiscutível. Isto é verdade a priori. Não há aqui nada que ninguém pode negar. Isto é obviamente verdadeiro. Eles estão gradualmente, não é? Esta coisa das redes sociais é mais um decreto-lei, mais uma medida que eles fazem para controlar, evitar e para tentar evitar a informação que a net divulga. Que até os miúdos estão a começar a acordar. Que alguma coisa está errada, profundamente errada. Está errada em absoluto. E eles querem voltar. Agora não sei se viram uma notícia que eles já estão gratuitamente nos jornais públicos. Como é que é? Dão jornais públicos aos adolescentes. Pá, uma coisa tão ridícula. Como se os miúdos fossem ler jornais. Epá, é o extrator, o cadáver podre a dar a libertar os últimos gases. Isto mostra o estado de terror que esta gente vive, que é absolutamente hilariante, não é? Mas temos que combater e denunciar, pá. E bem haja, mais uma vez, ao Zuga TV, para vocês são os maiores, pá. Okay? Eu só peço algum cuidado ao Zuga TV que analise isto com calma, porque tem que começar a trabalhar em instrumentos para se prepararem para isto, tá? Sim. Quanto mais sucesso vocês tiverem, mais alvo serão um alvo a bater. Sim, Luís, é interessante tu falar sobre isso, mas repara que eu pessoalmente, não é? Eu, o Marco, o Rodrigo, todos nós demos o nosso nome, portanto eles sabem o nosso nome, temos uma empresa aberta, o Zuga é uma empresa, portanto eles sabem quem é que nós somos, o que é que nós fazemos, onde é que nós moramos, portanto... Sim, mas essa parte não é só a identificação, é deles, não sei a que autoridade é que vai entregar isso, podem dizer que este conteúdo é falso. Eles já definem a verdade, não é? Já diriam, como é óbvio, claro. Completamente. E entramos na discussão do que é verdadeiro, não é? Quer dizer,
Mas O custódio, o custódio, a difamação. O verdadeiro vai ser definido por esse Claro. novo Ministério da Ministério da Verdade. Verdade. Ministério da Exato. Verdade. Olha, eu queria. Pai, para além desse mistério da verdade, eu queria dar outra sugestão à gente que. Eu também quero o mistério da felicidade. O mistério da felicidade é que era bom. Epá, vocês já pararam o livro do Orwell? Está tudo previsto o que está a acontecer. Isto é exatamente 1984. Há o Triunfo dos Porcos, também é um título engraçado. Porcos, eu adoro aquilo, porque o Triunfo dos Porcos é. Epá, os gajos acabam numa tirania ainda muito superior à dos humanos. Quer dizer. Enfim. Muito bem. Só queria que mostrasse aí o artigo 34. É assim, nós libertários abominamos esta Constituição. Atenção. Mas, mais uma vez, eu peço só... onde estavas? Lê-me, por favor, o ponto 4 do artigo 34, que eu acho isto uma maravilha. Portanto, artigo 34, inviolabilidade do domicílio e da correspondência, ou seja, privacidade, não é? O ponto 4, é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Ou seja, é anticonstitucional, mais uma vez, não é? Não, a palavra anticonstitucional, quer dizer, é como passar a ferro a Constituição. E volto a dizer uma coisa, vocês já viram o número deles que vão... Epá, a Constituição, este partido não é constitucional, epá, porque a Constituição é sagrada. Eu estou aqui a cumprir a Constituição. É assim, nós achamos isto uma palhaçada, mas ao menos, epá, costumamos dizer, epá, compram lá a Constituição, o papel que vocês nos deram. Epá, Luís Gomes, não às balas. eu queria fazer uma pergunta que é um bocado radical, não é? Um bocadinho mais radical dos assuntos assim, pacíficos que nós estamos aqui a tratar, é um bocadinho mais... Esta ideia de constitucionalismo, ou seja, isto é uma ideia moderna. Isto é sagrado. Isto foi eleito... Isto é mais uma vaca sagrada. Isto é mais uma vaca sagrada. Mas eu queria perguntar, quando eu li o Opa a falar da Constituição Americana, a Constituição Americana que é uma folhinha, uma criança de 10 anos consegue ler, é uma coisa que ler e entender, não é esta coisa das Constituições europeias que aquilo ninguém consegue compreender absolutamente, era o objetivo deliberado, que ninguém consiga compreender absolutamente nada para que os gajos fazerem aquilo que bem entenderem, não é? Pronto. Mas vamos... Miguel, isto é o contrato, que tu tão bem disseste. É o contrato. Tu não sabes nada do contrato, mas estás lá, assinaste lá a tua coisa. Ai, Jesus. Mas vamos lá, quando eu vi isto do Robert falar, a ideia da Constituição Americana foi na prática a centralização do poder do Estado. Porque a Constituição veio abolir todas as constituições oficiosas que eram em todas as regiões que havia maneiras de resolver as coisas. Em cada região. Na altura... Miguel, a Europa fragmentada tinha chamado a lei consuetudinária, que era a lei não se alterava. Exatamente. A lei antiga. Fazia leis positivas. A lei já estava feita. Exato. Lei natural. Ninguém sabe isto. Ninguém sabe isto, ninguém quer saber, ninguém percebe absolutamente nada sobre isto. É aflitivo, é lamentável. Lamentável. Isto é básico. É mais uma coisa básica, Alfeio. Mas Miguel, há um ponto que eu gosto muito, que é o Luís trazer estas questões da Constituição. Também, claro, é necessário. Para revelar a incoerência. Exatamente. Não, sejam coerentes com a vossa Constituição. Com a Constituição, vocês dizem, não é? Mas que é sagrada, então cumpram. E eu, por exemplo, eu já tinha trazido a Constituição aqui há muito tempo atrás no Zuga, sobre um ponto que para mim é o ponto mais importante, que é o ponto da vida, não é? O direito à vida, que nesta Constituição está lá escrito, não fui eu que escrevi, já estava escrito antes de eu nascer, não é?
A vida humana é inviolável. Inviolável. Eu concordo a 100%. A vida humana é inviolável. Mas nós Mas espera. sabemos, não é? Mas espera, Que espera. não é isso que acontece em Portugal. Nós Não. sabemos que, infelizmente, a cada 30 minutos existe um aborto financiado através da extorsão fiscal, a Claro. extorsão do Estado. Portanto, Exato. até nesse ponto, que é o ponto mais importante de todos, Grotesco. porque, vamos lá ver, se não há direito à vida, então não há direito a nada. Não é? Claro. Há direito à habitação, direito à saúde, direito a não sei o quê. Tu nem tens direito à vida, como é que vais ter direito a... Nem tens Ou seja, direito ao teu corpo, ó pai, tu nem tens direito ao teu corpo, pá. Então, se não tens direito à vida, esquece, não tens Exato. hipótese nenhuma. Portanto, É. mas eu gostei, porque acho que foi no último podcast, Luís, que tu trouxeste, ou foi no último ou foi no outro, já não sei, onde falaste sobre a questão do rendimento, os impostos sobre o rendimento, que supostamente é único e progressivo. E nós temos 2 impostos, portanto, já não é o único, e um deles também não é progressivo, que é a Segurança Social, não é? E, portanto, eu acho excelente quando tu traz a Constituição, É excelente. para que eles são completamente mentirosos, não é? E que quando dá jeito, puxam a Constituição. Quando não dá jeito, mete lá a Constituição na gaveta, que isto agora não dá jeito de falar sobre isto, não é? Exato. Mas podemos também mostrar o artigo 18, que é restrições. Hã? Podes ir lá ao artigo 18, também é fabuloso, é mais um que eles pisam. Eles pisam na data deles, quer dizer. Se puseres aí o 18, também digo onde é que eles estão a pisar. Todos os dias. Isto é todos os dias, todos os dias. Mas atenção, isto é sagrado, isto é uma vaca sagrada, como diz o Miguel. Força jurídica. Diz, as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias, ou seja, a minha privacidade está a ser restringida, estamos de acordo? Quando eu vou ter que ir entrar no Facebook e dar caixa à móvel digital, a minha privacidade deixa de existir, portanto, certo? Certo. Revestir caráter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir. Portanto, imagina que eu tinha uma conta no Facebook há 500 anos, como a minha mãe ou qualquer coisa, já tem há uma pancada de anos, de repente, para lá, tens que identificar. Certo? Portanto, isto é todos os dias, isto está violado. Todos os dias esta gente viola isto. Eu agora estou curioso para ver o que é que eles, se eles vão mandar isto para o Tribunal Constitucional ou se vão. Porque isto é uma selvageria. Isto é selvageria total. Barbárico. Luís, e só para clarificar, eu acho que é óbvio, mas eu quero que tu clarifiques a posição do Partido Libertário em relação a tudo isto, não é? Eu sei a resposta, mas quer que clarifiques, como é óbvio. É só que somos frontalmente contra, e como já dissemos, não só somos contra isto, como somos contra leis de crime de ódio, desinformação, tudo isso. A liberdade de expressão é absoluta, não há cá mas, inclui tudo, e a verdade obtém-se argumentando, com argumentos, com defesa de argumentos. Não é com censura. É o que esta gente quer, é o que esta gente quer fazer. E eu só há um aspecto que temos que falar mais vezes, que vejam o perigo das lojas. Significa que nós nem vamos conseguir aceder à aplicação, ou quando estivermos a atualizar, vão-nos obrigar a identificar-nos para ir lá fazer a descarga o download das lojas. E ninguém tocou no assunto. Vocês viram que a imprensa não tirou. Digam em que é que isso tem a ver com a proteção de menores. Impedirem-me de entrar numa loja. Expliquem onde é que está a proteção de menores aí. Vocês já pensaram nisso? Passou completamente ao lado. Portanto, digam-me onde é que está. Eu sei porque é que eles querem as lojas, mas claro, isto não tem nada a ver com proteção de menores. O que é que se tem a ver com proteção de menores? Mas, Luís, mas até esta questão da proteção de menores, para mim, até é ridícula ao ponto de assumir que as crianças sequer vão ter um telemóvel. Porquê vão ter um telemóvel? Se calhar não têm. Se calhar os pais dizem que tu não vais ter telemóvel até teres 16 ou 17 ou 18. Não é? Claro. Não é teu filho. Não é teu filho. Não és tu que decides quando é que ele tem telemóvel ou não. Mas porquê que estás a assumir que ele vai ter um telemóvel? Se calhar não tem. Se calhar tem. E o pai ou a mãe controlam os aplicativos que ele pode ter ou não naquele dispositivo. Não é? Porquê que estás a assumir que... Não, é absolutamente ridículo. Não, eu só queria dizer uma coisa aqui sobre a liberdade de expressão. A única liberdade que sempre os médias estão preocupados é com a liberdade de expressão.
Porquê? Porque é a liberdade de expressão, porque é o ganha-pão deles. A liberdade de contrato, os gajos não se interessam. A liberdade de trabalhar e ganhar o seu dinheiro, os gajos, e não nada, porque os gajos recebem via o agente extorsionário maior, enfim, que despaga o sustento, porque se não fosse trocas voluntárias, já existiu há décadas. Mas pronto, adiante. Mas eu queria falar sobre a liberdade. A liberdade é algo que existe, que é determinado por exemplo, pela família. O filho só fala aquilo, os pais decidem na altura, ou só jogam aquilo que os pais decidem na altura, ou só vão brincar, ou só vão comer, aquilo que a família decide, é em função disso. O que se passa hoje em dia é que o papá está, julgam que é o papá de nós todos, é a atitude paternalista, que julgam que os burocratas de São Bento são os nossos pais e as nossas mães. Portanto, é a abolição da família, é isto que se passa, pá. As pessoas têm que perceber isso. É a abolição da instituição da família e a abolição da instituição da propriedade privada. É isso que se passa desde há 50 anos, que gradualmente esta gente vem avançando com o poder cada vez maior de dominar tudo. Portanto, eu acabo já. E a consequência deste avanço do poder infinito, deste poder ilimitado do Estado Central, dos burocratas, tem a consequência direta da falta de responsabilidade individual de cada um. Esta é a consequência direta. A degeneração que nós vemos da nossa sociedade, as drogas, os maus hábitos, as dívidas, o desemprego, a falta de educação, o desleixo por nós próprios, a solidão e o abandono dos mais velhos, a falta de voluntarismo entre as pessoas, a falta de iniciativa própria, a falta de amor próprio que há hoje em dia, que caracteriza as sociedades modernas, não só em Portugal. Estas características são universais ao mundo ocidental desgraçado de hoje. É consequência direta do avanço do poder ilimitado dos Estados, que tira a responsabilidade e a moral às pessoas. Isto é consequência direta, pá. Como é que é possível que não... Isto é mais uma coisa... isto é mais uma coisa óbvia, lógica, indiscutível e que não pode ser posto em causa. Pá, isto é evidente. É como 2 e 2 serem 4. Hoje em dia a matemática é racista, não sei também, não é? Porque... Só para a gente terminar, ainda rimos ainda um bocadinho. Põe só o artigo 35, o número 5. Esse então é de verdade. Ok, espera aí. O 35.5, se me puderes ler isso, por favor. Sim. Só aqui Isso até é uma coisa se fazer isto. Ora bem, artigo 35, que é a utilização da informática, não é? Sim. 5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. Ou seja, o tornar transversal a chave móvel digital, que é um número de cidadão único, não é? Mas até eles próprios. Isto é delicioso, pá. Dizem que não pode ser eles próprios, são eles que dizem isso, não sou eu. É assim, o pessoal nem lê isso, eu por acaso tenho cuidado de ler essas coisas. É assim, como sabes, nós, Partido Libertário, somos frontalmente contra esta Constituição. Claro. Que diz... não é só a incoerência que tu no outro dia referiste, não é só o tema do imposto único e progressivo, não tem mais. Tem que todos os orçamentos têm que ter superávit, não sei se sabes. Todos os orçamentos... Não sabia dessa. Não sabia também. Eu já estou o artigo. Tudo isso... Isto é sempre a andar. Não. Há alguma coisa que eles respeitem? Não respeitam nada. Ou seja, nós somos contra isto. A Constituição diz ao mesmo tempo que protege a propriedade privada, mas não se pode fazer despedimentos ilegais. O que é isso? Ou seja, então, quer dizer, eu sou obrigado, um indivíduo que investe o seu capital, como eu disse no tal debate, tem que ficar a pagar indefinidamente
contra a sua vontade, sendo a propriedade dele confiscada, porque não pode livrar-se de uma pessoa com a qual ele não se quer associar. Isto é surreal. Eu aí queria Gomes, passar... eu vou-te explicar. Gomes, vou-te explicar. Existe propriedade privada desde quando, na partida que desde não há. Pronto, está explicado. Exato. Mas eu aí, se calhar, Luís, eu aí, se calhar, queria passar para o próximo tema. Se quiseres dar-me esse artigo, eu depois meto aqui. Mas pelos vistos, temos aqui muito material da Constituição que é quebrado todos os dias completamente. Mas eu queria passar para o próximo tema, que é o seguinte: nós tivemos aqui o debate, tiveste o debate aqui no Zugo, não é? Com o Bruno Fialho. Pá, eu acho que foi um bom debate, acho que o Marco também teve uma boa moderação. E gostei muito de ver o debate, e é o tipo de conteúdo que eu gosto de ver, e tenho recebido muitas mensagens de malta que gostou muito do debate, porque assim, eu honestamente eu sou muito fã de debates no geral, mesmo não seja sobre política, religião, por exemplo, ateus com cristãos. Também já tivemos aqui também no canal ateu com um cristão que era o Rafa, neste caso, um abraço para ele. E eu gosto muito, porquê? Porque são visões do mundo, não é, diferentes a colidir. E o que tu estavas a falar, Luís, não é? Como é que chegamos à verdade? É através do diálogo, é através do confronto de ideias, é através de quem é que está a fazer mais sentido, qual é que é mais lógica, quem é que consegue ser mais convincente e que a linha de raciocínio faz sentido, não é? E nós, estamos a conversar, não é, em debate, temos ideias diferentes e conseguimos, não é? Olha, se calhar o Luís tem razão neste ponto, se calhar o Bruno tem razão naquele ponto. Bom, cada um no final tira as suas conclusões, não é? E, portanto, nós aqui no Zuga vamos começar a fazer debates, seja com o Luís do Partido Libertário, seja com o Bruno Fialho do ADN, seja com quem for, outros debates. Queremos organizar vários debates diferentes, porque eu acho que foi um conteúdo que a malta gostou muito, quem viu esse debate. Eu pessoalmente também gosto muito, e acho que é proveitoso para tentarmos chegar à verdade. E para as pessoas também chegarem às suas próprias conclusões, não é? Quem é que faz mais sentido? Qual é que é os argumentos que eu acho que têm mais lógica, não é? Mas também acho que é um bom ponto. Primeiro, se calhar Luís e Miguel falarem um bocadinho o que é que acharam do debate, e das ideias em si, não é? Das ideias em si que foram faladas ali no debate. Não sei se queres começar tu, Luís. Eu ia preferir que fosse o Miguel. Acho que é mais conveniente ser o Miguel a falar do que eu, mais sobre as ideias. Eu só queria tomar nota, pediste-me há pouco, que é o artigo 105, a linha 4. Ok. Pedia então que lesses também, que é para a gente ver que todos os orçamentos, desde o 25 de Abril, são inconstitucionais. Aqui está. Ponto 4. O orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas, definindo a lei, as regras das suas exceções. Mas está aqui a questão da sua exceção. Eles usam sempre a exceção, não é? É o regime de exceção. Não. Mas não tem lá exceção nenhuma. As condições a que deverá obedecer o recurso a crédito público e os créditos que deverão presidir. Está lá muito claro. O orçamento prevê receitas necessárias que cubram as despesas. Portanto, ou é zero ou é superávit. Não, mas depois eles dizem ali... Estás a ver? Porque o problema é esse. Repara, Luís, o ponto é esse. Eu percebo o que estás a dizer e eu concordo contigo. Mas depois eles inventam sempre palavras para dizer uma coisa diferente. Por exemplo, sobre o ponto dos impostos, não é? Que deve ser único e progressivo. Sabes o que é que eles vão dizer? Que é o que eles dizem. Não, mas a TSU não é imposto. É o que eles dizem. Não, são aí, estás enganado. Quando vou às estatísticas para a União Europeia e da OCDE... Certo, tens razão. Os descontos, mas não é desconto nenhum. Os descontos para a segurança social entram na carga fiscal. Tu estás a ver como a boca lhes foge para a verdade. Está lá. Eles querem que eu mostre o documento. Está lá. Portanto... Mas Luís, mas repara, mas se eles utilizassem a palavra imposto, já seria inconstitucional. Quando utilizam a palavra contribuição, já não é. Claro, mas ali está muito claro. O orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas. Portanto, sim. Ou é zero, ou é superávit. Não há mais nenhuma hipótese. Estamos de acordo. Sim. Portanto, todos os orçamentos, tirando um ou outro, são inconstitucionais. Todos foram inconstitucionais. Nunca ninguém levantou. Ai, Jesus, que o orçamento... A Constituição e tal. A Constituição ser violada, não sei o quê. Aquelas coisas. Bem, Miguel, falarmos um bocadinho das ideias.
ideias que eu acho que Epá, não vale. eu gostei imenso de te ouvir, Luís. Tu és um homem com uma paciência, que tens lugar lá no céu. Pá, o que as pessoas têm que entender é que tudo o que passa por partidos neste país, desde há 50 anos, vive tudo no paradigma socialista. Um paradigma de ideias coletivistas. Paradigma de ideias marxistas. Nomeadamente, o Bruno Fiasco, o gajo, como não percebe patavina de nada, e estou a ser bondoso, o gajo acha que existe, quando há uma relação contratual de trabalho, que existe mais... Mas isto é dominante. As pessoas, todas elas pensam isto. Porque foram ensinadas assim. As pessoas foram ensinadas isto. Ouvem todos os dias, nesta merda, nestas televisões, nas rádios, nos jornais. Por isso é que eu digo, graças a Deus, para a invenção da net, porque as pessoas tomam isto como garantido, que toda a vida ouviram isto, que existe o patrão, que é o fraco, explorador, do proletariado. E nem sabem que é marxismo, mas pronto, isso é... Nem sabem que isso é do louco bêbado do Marx. Miguel, Miguel, desculpa estar a interromper. Não, Miguel, desculpa estar a interromper o teu raciocínio, mas só para acrescentar este ponto, parece-me, para clarificar o que estás a dizer, as pessoas têm de compreender que se acreditam no opressor oprimido, na relação entre empregador e empregado, é a luta de classes clássica, marxista. Isso é uma ideia marxista. Ou seja, se tu olhas para o teu empregador como o teu opressor e que ele tem mais força nessa relação, isto é uma ideia marxista. Atenção. Deixa-me dizer uma coisa sobre isto. Deixa-me dizer uma coisa sobre isto. Foi Marx que criou esta ideia. Não, mas só para clarificar, não é uma questão de atacar a pessoa em si. Esta ideia é uma ideia marxista, assumidamente de classes. Marxista, completamente marxista. É marxista, é absoluto. Deixa-me dizer-te uma coisa. Foi Marx que escreveu estas ideias para criar esta ideia completamente absurda, ridícula. Isto é infantil. Infantil é dizer pouco. Mas antes, ele retirou... esta ideia... As pessoas têm ideias, muitas vezes, só muitos poucos de nós conseguem ter ideias originais. Ok? Uma pessoa que teve uma ideia original foi, por exemplo, o Karl Menger, fundador da escola austríaca. Mas pronto. Mas esta ideia do Marx não foi na ideia dele. Foi um desvio, foi uma perversão de uma ideia anterior, que vem da chamada escola liberal francesa anterior. O que eles diziam era uma coisa absolutamente verdadeira, lógica. A única luta de classes que há é o que existe quando se criam impostos do Estado Central. Como o imposto é roubo, existe logo pela associação de impostos, existem duas classes: os pagadores e os consumidores de impostos. Os pagadores de impostos é a classe produtiva, criadora de riqueza, e os consumidores líquidos, os produtores líquidos de impostos são os receptores da instituição legal a que se chama tributação. Tributação. Era o nome antigo. É o nome correto de bom português. Tributação. Portanto, esta ideia, e esta é a única, e será sempre esta, até nós chegamos ao poder, é esta a luta de classe única que existe. Entre patrão e empregados, existe uma cooperação voluntária, benéfica para ambas as partes, por definição. Isto não tem nada isto é óbvio, mais uma coisa óbvia e elementar, que temos que dizer às pessoas. Quando existe uma empresa, quando existe pessoas que mandam, outras que trabalham, e outros que põem capital. Obviamente a pessoa que investiu tem autoridade sobre a sua propriedade. Claro, mas é uma autoridade voluntária, aceita legitimamente, porque é aceito voluntariamente, tal como os professores e os alunos. Existem relações de autoridade por toda a sociedade, voluntariamente aceitas, impostas e aceitas. Não é que o Estado é uma entidade fora da sociedade civil privada civilizada. Isso é os bárbaros, vivem lá no... Enfim.
Agora, todo o resto da sociedade civil produtiva vive de relações de autoridade. De pessoas como as pessoas que ensinam e os alunos que supostamente, voluntariamente, enfim, no céu livre seria voluntariamente, aceitam ser ensinados e pagam uma taxa. Isto é elementar, mais uma coisa elementar, óbvia e inegável. Mas, Ok? Miguel, desculpa estar a interromper o teu raciocínio, mas só para acrescentar, quando tu falas numa relação de autoridade, não é? É uma relação, eu chamaria uma relação de autoridade hierárquica natural. Como aquilo que nós falamos há pouco, de os pais têm uma relação de autoridade sobre os filhos, são responsáveis sobre eles, e é aquela coisa do eu sou libertário, eu vou dar liberdade aos meus filhos. Não, eles vão comer a sopa. Eles não querem comer a sopa, mas eu sou o pai, eu sou responsável sobre eles e eles vão ter de comer a sopa. Ou seja, existe é aquela velha máxima, não é? Do não querer estar a dar a missa ao padre. Porquê? Porque existe uma relação de autoridade. O padre é o padre, tu és o leigo. Ou seja, são relações de autoridade naturais, legítimas, hierárquicas, que não tem nada de errado. É assim. Ou seja, e voluntárias. E benéficas para ambas as partes. São voluntárias, são benéficas. Pronto. Exatamente. Eu estou-me a lembrar, Gomes, estou-me a lembrar do Ludwig von Haller, que tu me falaste. Foi o primeiro a refletir sobre isso. Falou sobre a desgraça das ideias que vieram com a Revolução Francesa, né? 1800 e tal. E tudo que seja iluminismo para ele arrasa. Ele arrasou todas as ideias do contrato social, da divisão de poder, esta coisa toda que nós vivemos dominados com essa falácia de ideias grotescas que nós vivemos. Ele já há 200 anos... São ideias protestantes, porque os protestantes, ao não aceitarem a autoridade papal, são altamente revoltados com a autoridade. Ou seja, acham que têm que ser todos iguais. Porque na Igreja Católica toda a gente se submetia à autoridade do Papa. Claro. E eles, ao revoltarem-se com a autoridade papal, é que iniciaram estas ideias de opressão entre relações humanas naturais. Nós hoje temos... Há um pormenor aí, porque a Igreja Católica antigamente, dos bons tempos, da boa Igreja Católica antigamente, tinha poder sobre a sociedade. Tinha direito canónico, tinha o casamento era uma instituição católica, segundo o contrato católico, causas católicas que duas pessoas, homem e mulher, voluntariamente se submetiam à autoridade da Igreja Católica. Tudo isso foi abolido, não é? Hoje em dia não existe casamento católico nenhum. Esta caixa de Pandora... Não, peraí, calma aí. O casamento católico existe. O problema foi que o Estado se meteu. Esse é o problema. Porque quando eu vou a falar sobre o casamento, isto, aquilo e o outro, eu digo assim... Tu não podes casar como há 100 anos, há 200 anos atrás. Percebes? É isso que eu estou a dizer, não podes. Mas a questão é esta. O casamento civil, para mim, na minha opinião, modesto, falo o que vale, não interessa nada, porque eu estou-me a cagar para o Estado, não é? Sim, mas não... O Estado me dá, se eu estou casado, se sou solteiro, eu quero é que o Estado tome a marimbar para eles. Sim, mas não consegues fugir. Para mim, pronto, era só para clarificar essa cena, não é? O casamento que existe é um casamento, não é? Pronto, eu sou católico. O casamento católico hoje em dia é um nominalismo jurídico inútil, insistente, vazio. Não, peraí, mas tu não podes misturar o casamento católico com o civil. É essa a mistura que tu não podes fazer. O casamento civil, para mim, é irrelevante, que é a relação com o Estado. Eu estou-me a cagar. O casamento católico é diferente. Não é diferente. Aí discordamos que não é diferente, que é a mesma coisa, mas pronto. Não. Tu vais-te casar, no momento que tu vais-te casar, tu estás perante um ministro e é até que a morte nos pare. Sim, está bem. Não estou a falar do que tu pensas. Estou a falar aos olhos da lei. Estás a entender? Hoje em dia. É isso que eu estou a falar. Não, mas tu estás a falar de... Não, peraí, calma. Agora vamos ter de discutir. Tu estás a falar a nível da lei civil, que para a lei civil o casamento... Que é a única coisa que é a única que existe. A lei civil é a única que existe, Luís. Pronto. E essa é outra discussão. Não. Oi, é isso que eu estou a dizer. Certo. Não. Mas isso é outra discussão que tu estás a dizer e essa parte aí estamos de acordo, como é óbvio, ok? Pois, agora, é isso. O que tu estás a dizer... Não, mas por isso é que o casamento tem de ser completamente... É para acabar. Ou seja, essa cena do casamento civil, do Estado de saber... O Estado não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso. As pessoas estão casadas, é pela Igreja Católica, são protestantes, são o que forem. Ninguém tem nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver. O que é que o Estado tem a ver com isso? Não faz sentido absolutamente nenhum. Pronto. Exato. Concordo. 100%. Pronto. Muito bem. Mas, Olha, deixa-me só dizer uma coisa sobre. Estávamos a falar da Constituição e do regime de exceção. Eu só queria dizer um minuto de uma coisa. Pá, o que nós temos hoje em dia é o regime de exceção na prática. É a arbitrariedade. Ou seja, aquela Constituição palavrosa de coisas incompreensíveis que os constitucionalistas e os advogados discutem. eles é que sabem. Aquilo é teatro. Eles é que sabem. Aquilo é absolutamente teatro ridículo. Porque o que nós temos é o completo oposto de lei. O que é a lei? Lei é uma coisa imutável ao longo do tempo. O que a lei é uma coisa como a lei da física, a lei da gravidade, da física. Uma coisa que não depende de variáveis, é uma coisa que sempre se foi e sempre será. Pois, Hoje não temos Miguel, nada disso. Hoje não há princípios. Hoje não há princípio, não há lei. Sabes, é assim. E até a questão dos direitos positivos e negativos, as pessoas também não o percebem. Não percebem. Ó Luís e Miguel, Bruno Piato também não percebe patavina sobre isso. Claro. ó Luís e Miguel, o Miguel agora tocou aqui num ponto que é de coisas que não mudam, são leis da física, não é? A gravidade existe, sempre existiu, vai continuar a existir, não é? Exato. Mas repara que o que tu estás a falar vai puxar a um ponto onde eu falei na fábrica dos Champions, que está lá na nossa comunidade, para quem quiser, ficou gravado, está lá, que eu acho, pá, a minha opinião pessoal, que é o maior problema da civilização ocidental, os problemas todos os problemas que nós encontramos, quando vamos ao fundo da questão, é isto, que é a moral passou de objetiva para relativa. Tudo passou a ser relativo. É sempre tudo depende. Ou seja, essas leis que tu dizes que são eternas, deixaram de existir. O próprio conceito do absolutismo da lei, de coisas da verdades absolutas e verdadeiras a priori, desapareceu. É relativa em função de determinadas variáveis, depende do tempo, depende das condições, depende da pessoa, depende de não sei o quê. Portanto, isto é a abertura da caixa de Pandora, é a abertura do inferno que nós vivemos hoje. A modernidade eu concordo absolutamente contigo. A modernidade é consequência, a modernidade da degeneração que nós vivemos hoje é a consequência, exatamente, desta mentalidade relativista que nós temos hoje em dia. Porque deixou de existir verdade, ou seja, a verdade é um conceito abstrato que não existe, e aquilo que existe é a minha verdade. Eu, enquanto indivíduo, defino a verdade. Não existem verdades imutáveis e eternas, não. Pá, se o gajo diz que a gravidade não existe, não existe. Não existe. O grau vai manda tudo assim mandar e vai voar. Pronto. Exato. Olha, eu sei que o Luís queria falar aqui um bocadinho do presidente. Não sei se há outra coisa ao Luís ou Miguel querem tocar, mas eu sei que queriam finalizar aqui a falar sobre o novo eleito presidente da República, não é? Que António José Seguro, não é? Eu até vou aqui partilhar uma foto dele para a malta ver. A malta sabe quem ele é, mas pronto, fica sempre bem. Aqui está, António José Seguro. Pronto, eu não sei o que é que há muito a dizer, Luís, mas queres dar aqui umas palavrinhas, não é? Saudável. Eu não gosto de discutir a pessoa, acho que temos de discutir a instituição democracia. O OP, que é um livro que eu recomendo que todos os libertários deviam ler, que é leiam Deus, Democracia, o Deus que falhou. É uma coisa que devia ser de leitura obrigatória, porque o que ele explica é que a democracia, em vez de ser, enquanto que a concorrência é de salutar no mercado, no setor produtivo, porque as empresas, quando estão a concorrer pela produção, é uma coisa positiva, é uma coisa para dar melhor valor ao consumidor, coisas a mais baixo preço. A concorrência para uma instituição parasitária, que é o Estado, que é uma coisa que faz mal, que vive do confisco legal, seleciona o pior tipo de pessoas que podem existir na sociedade.
isto aqui não estou a discutir agora o personagem A ou B. Tipicamente a democracia tem uma degradação brutal porque seleciona sempre aquele que é mais demagogo, o mais mentiroso, o mais perverso. Aliás, estamos a ver isso pelos fecheiros de Epstein, que toda esta classe política eleita não é recomendável. Pronto. Luís, isto tem de ganhar eleições, não é? Porque tem que ganhar eleições e tem este problema da democracia, que é, reparem numa coisa, enquanto que aqui no debate há sempre aquela conversa de que o Estado tem que intervir para proteger as pessoas de enganos ou proteção do consumidor, que é uma das novas, modernas, que é a justificação científica de Estado, que é nós estamos aqui para proteger o consumidor. Mas, para isso é preciso uma agência para evitar que o consumidor seja enganado. Mas reparem, mas já uma eleição onde se está a eleger estes indivíduos são eleitos com 3 cartazes e 3 frases, certo? São eleitos com 3 cartazes e 3 frases. Portanto, a democracia é a seleção do indivíduo menos recomendável para gerir uma coisa que já por si não é recomendável, que é gerir uma entidade que vive da extorsão legalizada. Portanto, isto está a seguir o seu curso e chegamos a uma situação em que provavelmente nunca um Presidente da República com este currículo, nunca chegamos a um currículo tão medíocre, que é o indivíduo que teve toda a vida na Juventude Socialista, viveu toda a vida do Partido Socialista, foi ministro, secretário de Estado, foi parlamentar europeu, viveu toda a vida naquilo e afastou-se durante 10 anos e afastou-se há algum tempo para acabar um curso com quase 40 anos de Relações Internacionais, numa universidade, sabe Deus como, e depois, no final, agora teve 10 anos em que foi aos seus negócios. Lá foi para o alojamento local, que eles tanto criticam, mas é para rolar os outros, deles. Eu agora não vou entrar na pessoa, quer dizer, é que as pessoas reflitam na degradação da qualidade a que chegamos. Muito bem. Deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre a democracia ainda. As pessoas agora, graças à net, mais uma vez, estou a perceber que alguma coisa está errada nesta coisa, nesta vaca sagrada da democracia. Estão realmente a perceber que algo está errado. Então, falam, a narrativa agora é, isto é uma falsa democracia. Vocês já viram isto não é a verdadeira democracia. Se fosse a verdadeira democracia, as coisas iam correr bem, não é? Como antigamente diziam, isto não é o verdadeiro socialismo. Não sei se vocês se lembram. Isto não é o verdadeiro socialismo. E nós em Portugal, na verdade, ainda não temos o bom gestor. Falta o bom gestor. O bom primeiro-ministro, né? E também um bom plano quinquenal. Não é o bom gestor, é o bom planeador central. Bom planeador, exatamente. Mas eu queria dizer-vos uma coisa. Aquelas pessoas que me estão a ouvir, vejam lá se percebem, se refletem no que eu vou dizer um bocadinho. A democracia é sinónimo de socialismo, como diz o Hoppe, Hans Hermann Hoppe. Como diz o Luís Gomes, escreveu um livro que se chama Democracia, o Deus que Falhou. Leitura recomendável até pessoas que quase não sabem ler, mas pronto. É uma leitura básica e óbvia. Tudo aqui é básico e óbvio e inegável, ok? Democracia, o Deus que Falhou. Está em português do Brasil, enfim. Talvez, no futuro, vou mostrar aqui o livro, Democracia, o Liberalismo do Mises. Miguel, desculpa estar a interromper. Eu estava aqui a pôr o site da Cataláxia, porque vai estar lá. Vai estar na Cataláxia. Vai estar? Ótimo. Isto é a única editora portuguesa que publica literatura austríaca. Graças ao grande Manuel Ogante, que é o maior gajo. Portanto, isto é a primeira... Estão a ver, malta? Está aqui, só está fora de estoque agora. Em bom português, tem leito, toda a gente pode ler, toda a gente pode é acessível a todos.
recomendo que leiam e deem aos vossos filhos, aos vossos familiares, aos vossos amigos, para que leiam, para começarem a perceber, para terem um bocadinho de paz de espírito, vão começar a perceber a realidade humana à vossa volta. Vão perceber porque é que nós estamos neste estado. Leiam um bocadinho e divulgam estas ideias. Pronto. Mas eu estava a falar sobre isto não é falsa, supostamente não é falsa, mas isto não, o que nós vivemos hoje em dia é o apogeu democrático, pá. Isto é o apogeu democrático. Esta degeneração é o apogeu da democracia. Isto é a degeneração. E a loucura não tem fim, porque daqui a 4 anos, o próximo, ou 5 anos, o presidente, o problema que vier aí, pá, é o maior demagogo e psicopata que um gajo possa imaginar. Então, já tivemos, pá, vamos lá pensar um bocadinho. Nós já tivemos Guterres, Sócrates. Quem é que tivemos mais? Pá, tivemos gajos inenarráveis. Agora este seguro, que é o senhor maionese em pessoa. É um gajo que não tem uma ideia. Tudo, pá, o gajo que o gajo diz é tudo do roteiro já escrito. Tem um conjunto de palavras que são 10 palavras, não sai daquilo. É um gajo mais básico, mais elementar, mais dentro da caixinha miserável de ideias que nós vivemos. O gajo não diz uma coisinha fora do politicamente correto. Nada. Portanto, aquilo que o gajo está lá para garantir que a máquina gigantesca de destruição fiscal continue sem beliscadeira alguma. Portanto, o gajo vai aceitar tudo que seja a contínua despesa fiscal, a contínua tributação, a contínua invasão da nossa pouca ainda existente privacidade, propriedade e da nossa própria pessoa, dignidade humana. Isto é que é a dignidade humana. Enfim. Mas eu queria dizer só uma coisa. Segundo o Ropa, e eu acabo aqui, segundo o Ropa, socialismo, mais uma vez, mais uma coisa óbvia, socialismo é agressão institucional à propriedade privada. O socialismo é a agressão institucional à propriedade privada. E não há maior agressor, não há maior regime de agressor à propriedade privada que a democracia. Porque a democracia é o Estado Social. O que é o Estado Social? É a ideia da redistribuição de rendimentos. Que ninguém põe em causa, mais uma vez, digo isto. A ideia da redistribuição de rendimentos. Roubar a Pedro para dar a Paulo. Roubaram a Pedro produtivo, criador de riqueza, para dar para o Estado, os burocratas do Estado darem a quem bem entenderem. Escolher os vencedores, não é? Isto é a escolha de vencedores. Portanto, é esta ideia que a democracia... E quem é que vai votar para que este sistema já instalado de destruição não continue? Quem é que vai votar para impor a propriedade privada, diminuir impostos, diminuir a despesa fiscal? As pessoas que vivem nesta mama legal nunca vão votar contra isto. Portanto, isto é um conflito de interesses gigantesco, insanável. Entre os que vivem do orçamento do Estado e os que vivem a pagar o orçamento do Estado. Portanto, sobre isso, eu posso dizer-te o seguinte. Eu quero aqui dizer 2 coisas. Estiveste muito bem, Miguel. Quero-te só dizer 2 coisas em relação a essa questão dos que, como é óbvio, estão a viver disto, nunca vão votar contra isto. Claro que não. Eu tive um funcionário público, eu não vou dizer o nome por respeito, e porque está na nossa comunidade privada, quem quiser ir lá ver, vai. Está na nossa comunidade privada, um convidado do nosso podcast, eu não vou dizer o nome, só por não vale a pena estar aqui a dizer o nome, mas está lá, ele não pediu para tirar, portanto, se ele tivesse pedido para tirar, eu tirava, mas está lá, ele é funcionário público, e disse, e vou dizer o que ele disse, que não é a favor de despedir funcionários públicos, porque senão ele já tinha sido despedido. Foi o que ele me disse. E, portanto, acho que isso comprova exatamente aquilo que estás a dizer. Pronto. Depois, falar sobre o seguro. Muito bem. O que é que eu tenho a dizer sobre o senhor? É assim, eu não o conheço de lado nenhum, não faço a mínima ideia. Tu disseste algumas coisas, Miguel, também disseste outras coisas sobre as ideias dele e tudo mais, a democracia, uma reflexão interessante. Isso é tudo muito giro. Mas há uma coisa que é mais importante para mim,
que nós fizemos um evento do Zuga. Em Santo Tirso, ok? E para minha surpresa, cheguei lá sexta-feira, fui para cima sexta-feira, cheguei lá ao hotel e pronto, descarreguei umas coisas e tal, fui estacionar o carro e lá ao hotel, não é? E o hotel era um hotel porreiro e tal, e não sei o quê. Tivemos lá a montar as coisas, a preparar para o dia seguinte. E quando chegamos do jantar, porque eu saí do hotel para ir jantar com a malta, e fomos com umas pessoas, o Ricardo e a Sara, já agora um abraço para eles, quando nos deixaram à porta do hotel, para nossa surpresa, tinham carrinhas a dizer vota seguro, vota seguro, vota seguro, e depois aqui, vocês sabem, aquela entourage não é daqueles carros, não é? E o último carro de todos, eu ia jurar que era o mesmo carro que eu tinha visto o António José Seguro entrar no final do debate, o último debate que ele teve com o Ventura. E eu pensei assim, não, tu queres ver que o Seguro ficou no mesmo hotel do que nós, durante o nosso evento? Então o que é que eu descobri? Descobri que enquanto o Zuga esteve lá hospedado e a fazer o evento em Santo Tirso, o homem também estava lá. Qual é que foi a informação que eu obtive? Eu não tive não o encontrei, eu pessoalmente não encontrei, mas outros membros que foram ao evento encontraram o senhor, o próximo Presidente da República. Eu fiquei com pena de não encontrar, porque eu estava com a Martes do Zuga, que diz que imposto é roubo, e o Estado é uma organização. Podia estar com uma ou com outra, que era imposto é roubo, não é? Que usei num dia, e no outro dia estava a usar o Estado não resolve problemas, o Estado é o problema. Aquela ali, não é? Não sei qual é que era ali, aquele dia que está mais, mas era engraçado acontecer. Mas não aconteceu, pronto. Mas uma coisa fiquei a saber, que é, o homem tem bom gosto nos hotéis. Ou seja, os hotéis ele tem bom gosto, porque aquele hotel era espetacular. O hotel era 4 estrelas, e eu acredito que só não era 5 porque não tinha uma piscina. Era a única coisa que faltava ali. Era uma piscina, um jacuzzi, sabes, aquela coisa assim. Agora, o pequeno almoço espetacular, o quarto incrível, lá as áreas para a malta estar, um sítio fantástico. Portanto, eu fiquei feliz por ele gostar de coisas, pronto, de hotéis de qualidade, porque eu gosto também, sou uma pessoa, confesso, eu gosto de hotéis de qualidade. O que é que eu fiquei um bocado chateado? É que não vai ser ele a pagar a conta. Foi a única coisa que eu fiquei um bocadinho chateado. Fiquei um bocadinho chateado porque não vai ser ele a pagar a conta. Mas que ele tem bom gosto, pelo menos nos hotéis, tem. Bom, fora de brincadeiras. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, mas vou falar aqui novamente do Partido Libertário, partidolibertario.pt, malta. Podem enviar as vossas assinaturas em papel ou digitalmente, da forma que for mais prática para vocês, a forma que funcionar melhor. E, novamente, o Congresso, não é? Tem as informações aqui no Partido Libertário no Instagram, que vai ser no Inatel de Oeiras, que tem o custo de 30 euros o almoço, que está para 12h30, não é? Que tem de se inscrever, atenção, tem de se inscrever aqui neste link, mas caso não queiram ir ao almoço, podem aparecer depois às 3 da tarde. É isto, não é, Luís? Mais alguma coisa a acrescentar? Exatamente, não há mais nada. Apareçam, é isso que a gente pede. Apareçam, por favor. Mais que não seja... Vai ou não? Eu vou tentar ir. Está bem, ótimo. Ir. Eu sei que o Marco e o Rodrigo não vão conseguir ir, porque estão lá em cima. Não. Pena. Não vou conseguir, mas eu vou tentar ir. Serias muito bem-vindo, Luís. Gostava que fosses lá. Eu sei. Venham todos falar connosco, vamos todos discutir ideias, venham divertir-se, porque nós precisamos estar com pessoas de boa fé e que tenham lúcidas e que percebam e nos ajudem também a ter força para o futuro, porque isto não é fácil, não é? Sim, e uma coisa muito importante, eu quando estou rodeado de pessoas que acreditam que roubar é errado, já é um bom começo. Já é um bom começo. A reflexão ajuda, sabe melhor, não é? É verdade. Malta, é isto. Mais um podcast Despertar Libertário. Espero que tenham gostado. Luís, Miguel, muito obrigado aos dois. E é isso. Obrigado. Fiquem bem. Um grande abraço e até à próxima. Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império.
A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Só não se esqueçam que a ignorância é uma deles, a sapiência é nossa.